Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Aminora Hipster e Nerd Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje, I'm Not a Hipster foi o primeiro longa-metragem que o diretor, roteirista e produtor Destin Daniel Cretton fez em sua carreira. E Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, é o mais recente. E o assunto de hoje, Nariz, envolve o próximo projeto de Destin Daniel Cretton. Ah, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Nariz, eu estou muito feliz com a notícia que estou prestes a dar. Porque o próximo projeto do diretor, de Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, que é o Destin Daniel Cretton, é a adaptação de uma história em quadrinhos autoral. Uma história em quadrinhos, ou seja, que não foi publicado nem por Marvel nem DC, não envolve nada super-heróico. E basicamente conta a história da vida de chineses que moram nos Estados Unidos. Tá. E o nome da HQ é O Chinês Americano. Legal. E o Destin Daniel Cretton vai ser o responsável, um dos principais showrunners da adaptação dessa HQ pra TV. Olha! No caso, a Disney vai adaptar essa HQ para o live action. Muito bom. Para o formato de série. E Nariz, essa HQ é muito gostosa de ler. Por quê? Ela basicamente conta 3 histórias diferentes, Tá. né? Com 3 personagens diferentes. E o primeiro personagem, por exemplo, é um adolescente, descendente de chinês, que acaba de mudar de escola. Ele sofre muito preconceito por ser um descendente de chinês. Sofre bullying, é atacado, tem seu visual questionado. E ele tenta se adaptar, da melhor forma possível, ele tenta se adaptar. Mas vale dizer que, apesar de ser algo pesado, falando assim, o autor, ele consegue pegar este tema e deixar bem leve, bem leve. Ele consegue pegar essas questões grandiosas e fazer de uma forma que diverte. Tá. A outra história conta a história de um garoto, de um outro adolescente, que é um popular do colégio, que ele é o típico americano, ele é branco, loiro, sabe? Ele, como eu te falei, ele joga basquete no time da escola, só que ele tem um primo que é chinês. E esse primo chinês, ele vem fazer uma visita a ele nos Estados Unidos. Tá. Só que esse primo chinês, ele é o clichê do clichê da visão que os Estados Unidos têm sobre os chineses. Tá. Ele pega todos os clichês que os americanos têm sobre os chineses, não só os americanos, o mundo inteiro, e coloca tudo nesse personagem. Tá. E esse garoto, que é o loiro, branquelo, jogador de basquete, popular da escola, passa a ter vergonha de andar com um primo. Ele passa a esconder o primo, ele passa a fingir que ele não é primo, ainda mais porque, um é chinês, outro é loiro de olho azul, branco, então dá pra enganar o povo. Dá pra aquela disfarçada, né? Exato. E mostra todas as questões que este jovem americano tem que lidar ao conviver com o seu primo. E a última história conta a história, sabe de quem? Tem nada a ver com essas duas. Conta a história do Son Goku, o Deus Macaco. Olha! Que é a história que todo mundo sabe que inspirou Akira Toriyama a criar Dragon Ball Z, Dragon Ball. O Goku do Dragon Ball, como já falamos em outros podcasts, é inspirado nessa lenda chinesa. Inclusive na HQ, o personagem principal, que é o Deus Macaco, ele anda numa nuvem voadora. Ele tem, um bastão que estica, igual o Goku tinha na época do primeiro Dragon Ball. Eu tava lendo, eu fui aprendendo sobre a lenda do Deus Macaco. Pela primeira vez eu aprendi lendo chinês americano. Sim. E qual que é as principais características em comum dessas 3 histórias? O descendente de chinês, que se mudou, que mudou de escola, ele passa a ignorar suas origens. Ele passa a ter vergonha de quem ele é e a mudar o seu jeito para ser aceito. Tá. Inclusive, em determinado momento, ele é afim de uma garota
E ela percebe que a garota não é afim dele e é afim de um outro garoto. E esse garoto tem uma característica, ele é loiro, não é o mesmo da segunda história, mas ele tem essa mesma característica. E ele fica se perguntando, por que será que eu não sou loiro? E ele fica querendo ter um cabelo loiro, ele fica querendo, tipo, ter a pele mais branca. Ele fica desejando ter um cabelo diferente. Ele fica realmente com vergonha, não só da sua cultura, como do seu visual. E eis que nasceu o BTS por conta disso. Ah, basicamente. Mas é legal a gente ver todo esse processo de aceitação do garoto. Porque, repito, ele não tem culpa. Não tem culpa de pensar isso, porque afinal de contas a sociedade, que são os adolescentes, pré-adolescentes que estão ao redor dele, o renegam por ele ser diferente, então ele deseja ser igual. E ao mesmo tempo, é muito interessante você ver esse garoto nesse processo de aceitação, do tipo, não precisa ser diferente, sabe? Sim. Então é legal você acompanhar este arco. Em paralelo, como eu disse, tem a história do outro garoto, que esse é popular do colégio, que esse é branco, esse de fato é loiro. E ele tendo que aprender a lidar com a diferença ao conviver com o primo. E é legal ver que ele, por ser o popular, ele é o que tem menos problemas na escola. Ele é o que consegue todas as gatinhas. Ele é o que é idolatrado por todo mundo. Então ele é o que acaba se distanciando mais de pessoas diferentes. E quando ele se vê obrigado a conviver com seu primo, ele percebe que ele talvez não fosse uma pessoa tão boa assim, né? E outra, né? E mostra, além dele mostrar que ele não é uma pessoa tão boa, mostra o quanto ele é frágil, né? Porque na primeira dificuldade que ele teve, a ação dele foi tipo, tem que mostrar que eu não tenho ligação nenhuma com esse moleque. Exato. E aí vem a história, né, do Son Goku, Deus Macaco. E é interessante, repito, como é que a ligação, qual é? Qual é a ligação, afinal de contas? Com o passar do tempo, a história mostra que o Son Goku, ele tinha sido, acho que convidado pra uma festa no céu, algo assim, e ele se sentiu muito diferente das pessoas que estavam lá. Ele acabou virando uma figura exótica, um deus exótico entre os outros deuses. Ele percebeu que ele estava sendo ridicularizado pelos outros deuses. Caraca, peraí. Vamos só trazer uma observação bem rapidinha aqui. Existe o deus Shiva, existe um deus elefante, existe umas coisas bem assim aleatórias também. Não que eu esteja julgando os deuses dos outros, mas um deus macaco tá no mesmo patamar de todos esses, né? Ainda assim ele estava sendo julgado. Caramba. Eu não me recordo se esses outros deuses estavam presentes nessa festa, né? Mas o arco do Son Goku, né, do deus macaco, basicamente é ele tentando cada vez menos se parecer com um macaco. Tá. Ele passou a andar ereto, não mais com as mãos, sabe? Tipo, igual um macaquinho anda, sabe? Tipo, o gorila anda. Ele passou a falar de outra forma. Ele passou a se portar de outro jeito. Ele passou a ter vergonha de ser um macaco. Entendi. É interessante porque ele é louvado por ser um deus macaco e passou a ter vergonha de quem ele é. Então a gente vê esse processo de aceitação de um deus. O deus tentando se aceitar porque ele foi ridicularizado por outros deuses, porque ele não foi aceito em uma festa. Entendeu? Então essa é a ligação em comum entre essas três histórias distintas. E tem, tipo, um baita plot twist no final que eu não vou dizer qual é este plot twist. Mas é legal que as três histórias não estão apenas entrelaçadas tematicamente. Elas têm uma ligação direta entre si. Os três personagens, até mesmo o Son Goku, né, o deus macaco, tem uma ligação com esses dois personagens, etc. Que da hora. Então é muito legal como que as histórias se conectam e se juntam. E, sem brincadeira, dá pra fazer uma série teen, que é a ideia deles, né? Fazer um seriado adolescente que se passa na escola e etc. De forma muito interessante. Eu estou muito curioso pra ver. Vale dizer que um dos responsáveis pela série, que não é só o diretor do Shang-Chi, né? Dois dos responsáveis já trabalham na Disney há algum tempo, eles fizeram outras séries, né? E o presidente de TV da Disney disse o seguinte: estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento com Melvin Marr e Jake Kasdan, e emocionados de que o diretor Destin Daniel Cretton está definido para dirigir a maioria dos episódios de O Chinês Americano.
A equipe é visionária em trazer aventuras guiadas por personagens para a vida, e não podemos esperar que nosso público experimente essa adaptação fantasticamente memorável e imaginativa da história em quadrinhos. Esta é uma grande história universal que se move entre os mundos e explora o impacto da cultura, identidade e aceitação através das lentes da adolescência. Este foi um trabalho de amor para Melvin Mar, e com a força da natureza que ele é, a equipe que ele reuniu em Kelvin, Destin e Jake é tão inspirada e sobrenatural quanto a bela história em quadrinhos de Jim. Estamos muito orgulhosos de ser o estúdio deles e gratos a IO e a todos da Disney, Branded Television e Disney Plus por acreditarem nesta série. Legal. A HQ de Jen Lu Yang é um marco na literatura americana e profundamente importante para toda uma geração de leitores. Destin e Melvin são contadores de histórias que trabalham no mais alto nível imaginável. É tudo tão emocionante que eu estou muito feliz em humildemente fazer parte disso. Cara, adorei as palavras, porque, cara, Nariz, essa HQ saiu em 2006, né? Ela fez a rapa em vários prêmios de literatura, não só de quadrinhos, mas de literatura também. Que legal. Virou por um tempo leitura obrigatória para crianças em idade escolar nos Estados Unidos. Olha! E, além de ter ganhado vários prêmios de literatura, ganhou vários prêmios de quadrinhos também. Acho que ele ganhou o principal prêmio das histórias em quadrinhos, que é o Eisner, né? E ganhou vários prêmios na China também. Olha só. Por mais que seja uma HQ, por mais que fale sobre chineses, é uma HQ americana. Então é uma história conceituada, apesar de não ser tão conhecida assim. Agora eu vou continuar falando, tá? De outro membro da equipe, chamado Young. Ele disse o seguinte: sinto-me muito sortudo por trabalhar com essa equipe, disse Young. Melvin Mar é um homem com uma visão e estou profundamente grato por ele ter colocado esse projeto sob sua proteção. Kelvin Yu é um talento fenomenal. Seu roteiro traz para a televisão tudo o que eu queria transmitir em meu livro, né? Quem tá falando é o autor da HQ. E Dustin Creighton. Quem nos Estados Unidos hoje em dia não é fã de Dustin Creighton agora após Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis? Mal posso esperar para que ele traga sua mistura característica de ação e coração para o show. Que legal. Isso eu achei legal, essa fala, porque se eles vão adaptar essa HQ, eles vão ter que colocar o arco do Son Goku. Sim. Do Deus Macaco. Então, não vai ser só o drama adolescente. Vai ter magia, loucura, nuvem voadora, arte marcial. Todo o arco do Son Goku vai envolver isso. Além das tretinhas na escola e etc. Então, ter um diretor que entende de ação, como o diretor de Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, provou em Shang-Chi que entende, já que Shang-Chi está sendo considerado o filme da Marvel que tem as melhores cenas de ação da história do MCU. Lógico que eles tiveram coreógrafos excelentes, não é só o diretor, né, o responsável por isso, mas é legal ver alguém que está acostumado com superprodução, que está acostumado com filmes asiáticos, que acabou de fazer um filme de artes marciais para Marvel Studios, estar disponível para esse projeto, né? Que está tão próximo do autor, que está tão próximo dessas outras pessoas que estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de projeto, né? Em adaptar a cultura chinesa para os Estados Unidos. Vou continuar aqui, tá? Só para finalizar a entrevista. O autor, que é o Yang, que é o Jen Lu Yang, ele disse que ele tem uma longa afinidade com a marca da Disney, e que quando ele era criança, ele sonhou, né, em se tornar um animador da Disney. Olha. Ele disse o seguinte: quando eu estava no colégio, era um grande fã da Disney que tinha pelo menos um item do Mickey Mouse comigo o tempo todo. Uma carteira, um relógio, uma fivela de cinto, uma camiseta, qualquer coisa. Fazer parte da Disney Plus é um sonho que se torna realidade. E vale dizer, Nariz, que o produtor da série, que é o Kevin Yu, ele ganhou um Emmy em 2017 por uma animação chamada Bob's Burger, na qual ele é o autor da história, além de ser o roteirista.
Então, é uma equipe muito gabaritada para cuidar de o chinês americano. Eu tô muito curioso para ver, porque o quadrinho é muito gostoso de se ler. E eu realmente acho que pode dar uma série live action, que vai dar um tapa na cara de muita gente e tá saindo na hora certa. Porque asiáticos, né, principalmente chineses, estão sofrendo muito ódio. Principalmente por causa do que aconteceu com o Covid-19. Era isso que eu ia pontuar. Muita gente chama de o vírus chinês. O Trump chamava o tempo inteiro. O nosso presidente chama assim também, de vez em quando. Então, lá nos Estados Unidos, vários chineses estão sofrendo retaliação só por serem chineses. Sim. Então, eu tenho certeza que esse projeto foi aprovado agora, justamente para mostrar o que eles passam. Sim, sim. E outra, a gente sabe o quanto a Disney tá preocupada com representatividade, né? Os próprios filmes da Marvel têm mostrado isso. A Disney tem vários personagens de várias culturas, né? Mulan tava aí também. Eles têm um interesse financeiro, né? De pegar o mercado chinês, mas também tem essa preocupação de trazer a representatividade que eles sabem que é uma pauta importante hoje em dia. E não só hoje em dia, né? Sempre foi, só que hoje em dia a gente tem um pouco mais de noção. E como você disse, o fato da Covid ter acontecido e o estupim ter sido na China causou sim um distanciamento e um preconceito com relação a asiáticos no geral. Por quê? O povo tem também aquela brincadeira, né, que infelizmente é uma brincadeira que ainda acontece, de falar que japonês, coreano, chinês é tudo a mesma coisa, tudo não sei o quê. E não é, gente. Cada um tem a sua cultura, tem a sua riqueza, né? E a gente sabe que é importante entender cada uma delas, é importante diferenciar. Então, assim, é legal demais que esse projeto tá saindo, né, literalmente do papel. Trocadilho. E a gente vai conseguir assistir isso com tanta gente talentosa por trás envolvida nesse projeto. Espero profundamente que dê certo tudo isso. E agora um pedido de fã, eu gostaria muito que no Brasil o Son Goku fosse dublado pelo Wendel Bezerra. Oi, eu sou o Goku. Ia ser maravilhoso, hein? Ia ser maravilhoso. Quem sabe esse sonho não se realize. Muito bem, depois de toda essa notícia, a gente traz as manchetes do dia. Entrevista com um vampiro ganhará uma série de TV e o seriado acaba de definir a atriz que interpretará a protagonista Cláudia. Relembrando que o filme original da década de 90, que adapta o clássico livro de Anne Rice, tínhamos uma jovem Kirsten Dunst sendo a vampirinha Cláudia. E na série de TV, a atriz Bailey Bass foi a escolhida para interpretar a vampira Cláudia. A atriz é desconhecida, porém ela está prestes a ficar muito conhecida pelo grande público, porque ela está envolvida nas sequências do filme Avatar do diretor James Cameron. Vale dizer que a primeira temporada de Entrevista com um Vampiro terá 8 episódios e tem estreia marcada para 2022. Ex-presidente da Sony explica por que alguns jogos de PlayStation estão sendo lançados para PC. Ele disse que o propósito dessa estratégia é muito claro: mostrar aos jogadores de PC a qualidade dos jogos da PlayStation, incentivando-os a comprarem consoles para jogarem outros games. George Clooney explica por que não foi convidado para o filme The Flash. De acordo com suas palavras, ele disse o seguinte: eles não me convidaram. Sabe, quando você destrói uma franquia como eu fiz, eles tendem a virar o rosto quando algo do tipo, igual o filme do Flash, aparece. Ben Affleck diz que revisitar o Batman em The Flash foi muito divertido, especialmente porque sua experiência anterior em Liga da Justiça tinha sido difícil. O sucesso de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis ajudou o processo de Scarlett Johansson contra a Disney. Isso porque o filme foi a prova definitiva de que se Viúva Negra tivesse sido lançado apenas no cinema, talvez ele tivesse feito muito mais dinheiro. Versão remasterizada de GTA 3 Vice City San Andreas aparece no launcher da Rockstar, mas ainda sem anúncio oficial. Especula-se que seu lançamento acontecerá ainda neste ano, possivelmente em 11 de novembro.
A conta no Twitter da Marvel Studios da Índia revelou a data oficial da estreia do filme Blade. De acordo com eles, Blade estreará no dia 7 de outubro de 2022. Porém, muita gente acredita que foi um erro da Marvel indiana. Será que foi um erro mesmo? Neil Gaiman afirma que a série de Sandman não terá conexão alguma com o restante do universo DC, como aconteceu no início dos quadrinhos. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Lembre-se, siga a gente nas plataformas de podcast para você sempre estar atualizado de quando sair um episódio novo de Nerd Raiz Nerd Nutella. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, Orelo ou no seu agregador de podcast preferido. Claro, siga também a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios e você pode mandar dicas, sugestões ou comentários tanto na @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para os seus amigos, seus parentes, para todo mundo que gosta de ouvir esses papos nerd geeks que a gente traz pra você. E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.